Nós renovamos, tem um ano e pouco, a gente renovamos a estrutura. Estamos aí fazendo sempre as palestras, convidando o pessoal para enriquecer sobre a doutrina dos Espíritos, entendeu? Eu te passo a palavra e você fica à vontade. Gente, olha só, vocês já me conhecem. Conhecem? Eu sou de uma casa espírita lá em Belo Horizonte, que é o Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é um abrigo com crianças e adultos com paralisia cerebral. Quem for em BH, a gente marca uma visita lá. Eu falar mais perto do microfone, assim, assim nem eu aguento a minha voz. Vocês já fizeram a prece? Então vamos fazer. Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, agradecidos por Tua proteção no nosso ambiente, agradecidos pela oportunidade de estudo, de reflexão e, acima de tudo, agradecidos por termos os nossos orientadores espirituais que utilizam esses instrumentos para que nós façamos mudanças necessárias nas nossas posturas íntimas, nas posturas sociais e, acima de tudo, nas posturas espirituais, para que nós saibamos desfrutar de tudo que a gente vem recebendo no dia a dia, nesses tempos tão conturbados na Terra. Que a Tua paz fique conosco, que assim seja. Olha só, deixa eu contar para vocês. Eu fui direto para casa São Luís. E aí eu estava lá no São Luís, eu cheguei lá 2h01. Eu pensei assim, primeira vez que eu sou pontual nessa terra. Eu fui pontual, mas só cheguei no lugar errado. Aí eu fui ver o cartaz, e aí é que eu fui ver que era aqui, estou tentando comunicar com o Adelmo, depois o Adelmo fala que vai lá me buscar, e aí é que ele falou que a Vivo está fora do ar. Então não conseguia colocar no Waze. A hora que eu acertei o Waze me mandou para Allan Kardec, a 24 quilômetros do São Luís, mandando voltar para a rodovia. Eu falei, meu Deus, Kardec está longe demais, deve ser por aqui. E aí o Adelmo consegue mandar uma mensagem, estou indo aí. Eu volto para o São Luís e espero ele lá na porta. Então, vocês me desculpem o atraso, nós vamos fazer com que o nosso momento seja de qualidade para compensar o tempo que a gente não conseguiu desfrutar, ok? Quando a gente fala em responsabilidade individual, responsabilidade social, familiar, é claro que em meio a essas responsabilidades, nós também falamos na responsabilidade espiritual. O tempo todo a gente vai transitar na nossa relação com os espíritos, da família com os espíritos, da sociedade com os espíritos. Por quê? Porque nós estamos na Terra e todos nós estamos submetidos de alguma forma às colocações que a espiritualidade vai trazendo para a gente. Então imaginem vocês, quando João Batista estava vendo a aproximação de Jesus e João Batista pregando para os discípulos esses, discípulos dele, de João Batista, entre eles Tiago, João e André. Quando João Batista estava ali conversando e viu Jesus se aproximar pelas águas para participar do batismo, João Batista colocou para os discípulos assim: já está pronto, aliás, ele chama a atenção dos espíritos nessa hora, dos discípulos, a hora que ele coloca que está pronto a semente do Evangelho, quando ele vê que Jesus está se aproximando. Quando ele vê, nesse momento, ele começa a dizer... Acabou o som? Está sem som. Oi. Está sem som. Mas se ficar sem som, eu falo sem microfone, combinado? Só estou avisando que, né, já chega o atraso. Então, quando ele coloca
eis, apresentando o Evangelho, quando ele coloca, eis dessa aproximação de Jesus junto aos discípulos, ele está chamando a atenção para que os discípulos se atentem para mudanças de postura, se atentem para as mudanças que precisam ser feitas. Eis que está colocado o machado ao pé da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Essa é a fala de João Batista no capítulo 3, no versículo 10 de Mateus. Eis que está colocado o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O que é a árvore, gente? Vocês podem falar, vocês têm até 6 horas para responder. O que é a árvore? É a gente. Eis que está colocado. Quando ele vê Jesus se aproximando e ele fala, eis que está colocado o machado à raiz da árvore, ou seja, quando Jesus se aproxima, ele vem para trazer o Evangelho. O machado, porque o Evangelho, ele vem a partir da raiz para mudar as nossas posturas, mudar o nosso jeito, mudar as nossas relações, mudar as nossas reflexões, mudar os nossos sentimentos. Então, eis que está colocado o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem acesso ao Evangelho, nós temos que mudar os frutos das nossas relações. Nós temos que mudar de alguma forma, porque a gente já tem acesso a tanta coisa boa, a gente pode até não mudar, podemos, mas a gente tem que ter a segurança de que a gente está lutando o tempo todo. Imagina, na época de Jesus, eis que está colocado o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Vem o Espiritismo, na fala de André Luiz, dizendo para nós assim: o Espiritismo não é uma religião como as demais, é um método de viver. O Espiritismo não é uma religião como as demais, é um método de viver. Ou seja, o que a doutrina espírita traz para nós, se a gente seguir o que ela está trazendo, a gente está conquistando uma metodologia de vida. A gente não dá conta de seguir tudo que ela propõe, por quê? Porque nós temos várias viciações de passado que ainda comandam o nosso estado de vida. Está claro? Então, está colocado o machado à raiz da árvore. Está no momento de nós fazermos mudanças de postura. Mas a gente está dando conta de mudar tudo que a gente lê na doutrina? A gente está dando conta? Não. Vou pegar um exemplo simples, o exemplo mais simples que eu gosto de citar. Quem aqui entre nós, que dia é hoje? 24 de janeiro. Quem mentiu esse ano, levanta a mão para mim. Mentiu agora em janeiro. Só 2, 3, 4. Gente, esse grupo está muito angelizado. Não, eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem como é que funciona a mentira. Porque eu não gosto de falar para esse grupo santificado, porque eu venho lá de outras paragens inferiores. Quando eu chego no grupo angelizado, eu falo, gente, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou pegar um exemplo de mentira. Seu telefone tocou, aí você olha e fala, é fulano. 4 horas depois você retorna e fala assim, só agora que eu vi sua ligação. O que é isso, gente? Quem mentiu em janeiro para cá, levanta a mão para mim. Ó, já melhorou, tá vendo? Já melhorou. Essas mentirinhas a gente vai falando no dia a dia. Mas veja, o Espiritismo não é uma simples religião como outra qualquer, é um método de viver, é um método. Nesse método ensina a mentir? Não. E a gente dá conta de não mentir? Não. Aí o Divaldo Franco perguntou para o Chico assim, Chico, você mente? E o Chico falou assim para ele, não, meu filho, eu adio a verdade.
Tem um jeito novo de lidar com a mentira. Adia a verdade. Por quê? Porque a mentira hoje será verdadeira amanhã. A mentira hoje será descoberta amanhã. Quando o Chico fala que ele adia a verdade, olha, uma hora vai vir a baila. Tá claro? Não tem como manter a mentira. E eu estou pegando um exemplo simples. O Espiritismo não é uma simples religião como as demais. É um método. Então, você imagina, nesse método que nós temos de viver, vou pegar um outro exemplo. O tempo que nós estamos perdendo, o tempo que a gente perde com esse aparelho, vocês sabem qual é o país, vocês sabem qual é a média do Brasil? Qual é a média que o brasileiro fica por dia nas redes sociais, pelo celular? Alguém sabe? A média por dia? 6 horas? 6 horas é a média mundial. A média mundial está variando entre 5 horas e 10 minutos até 6 horas. A média do mundo. E o Brasil? O Brasil fica 9 horas e 32 minutos por dia. O Brasil está em segundo lugar. É o país que mais fica no celular. É o segundo país que mais fica no celular. Ele perde para a África do Sul, que está 9 horas e 38 minutos por dia. O Brasil, 9 horas e 32 minutos por dia. O Brasil e a África do Sul estão jogando essa média para cima. Um dos países que menos fica no celular, o Japão. E olha, nós estamos falando de um país extremamente tecnológico, de um povo extremamente intelectualizado, mas eles não ficam da forma que a gente fica aqui. Pode falar. Nessa estatística, tem como fazer o mais assistido pelo público, pelo povo? Teria plataformas. Descobrir. O que o povo busca, o que o povo está buscando no celular. Teria se quisessem fazer, não tem ainda essa pesquisa. Mas se quisessem fazer essa pesquisa, basta a gente observar as obscenidades que aparecem, as agressões que aparecem, as corrupções. Isso tudo poderia ser impedido. Se o país quisesse, se o governo investisse, isso tudo poderia, gente. Vou pegar um outro exemplo. Reino Unido e Austrália está preocupado com as bets, os jogos. Você sabe o que está acontecendo com os jogos? O primeiro vício que mais insufla as pessoas no Brasil, o primeiro vício é o álcool. O segundo vício, o tabaco. O terceiro, o jogo. O terceiro vício que mais tem agredido as pessoas no Brasil, o jogo. Só para vocês terem uma ideia, essa informação que eu estou passando para vocês está no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, que saiu no dia 22 de dezembro, agora no encerramento de 2025. E aí ele coloca para nós, foram gastos só com jogo, 216 bilhões de reais no Brasil. As pessoas jogando 216 bilhões. Por que a Austrália está preocupada e o Reino Unido está preocupado também? Porque eles estão tendo várias pessoas com problemas psiquiátricos por causa do vício no jogo. E aí eles estão estudando plataformas para poder impedir o excesso no jogo. Ah, mas é um adulto que procura, é só conscientizar. Mas o adulto se conscientiza? Não. Está claro? Então, veja, tudo está à nossa disposição. Quando João Batista coloca, eis que está posto o machado à raiz da árvore, e aquele que não der bom fruto será cortado e lançado ao fogo, não é o fogo do inferno, mas é o sofrimento, as dificuldades, os transtornos, o movimento reencarnatório. Está claro isso? Então, quando o Espiritismo vem, o Espiritismo não é uma religião como as demais, e é um método de viver, é um método
Quanta coisa a gente tem que podemos utilizar em nosso favor. Eu estou dando exemplo para vocês que são exemplos sociais e que a gente pode se libertar deles. A dificuldade nossa é porque a gente quer atender às nossas demandas, e aí entram as nossas viciações. Está claro isso? Até aí, tem dúvida? Então, pegando este exemplo, a gente vê o que está acontecendo de pessoas sendo agredidas, por exemplo. Quantas pessoas estão sendo agredidas nas suas contas, conta bancária, saidinha de banco, isso tudo poderia ser evitado se estivesse aprofundando nas plataformas. Olha só, olha o que a Noruega fez. A Noruega, ela proibiu menores de 16 anos de usar celular. Ela proibiu. Tá claro? A Dinamarca proibiu menores de 14 anos de usar celular. Porque a Noruega e a Dinamarca descobriram, ou eles descobriram, que os adolescentes não estão sabendo escrever e nem fazer operações matemáticas. Eles não estão sabendo buscar uma palavra no dicionário. Por quê? Porque tudo está no celular. Pergunta lá, o celular responde. Eles não estão sabendo pesquisar. Eles proibiram. Mas, como é que eles vão vigiar? Aí vem o exercício do governo. O que o governo fez? Ele acionou as empresas, as plataformas, que se elas descobrirem, atenção, se o governo descobrir que tem menor de 14 anos, no caso da Dinamarca, se tiver menor de 14 anos acessando plataformas, a empresa, ela será multada em 43 milhões de dólares australianos. A Dinamarca, usando o dólar australiano como referência, o dólar australiano é menor do que o dólar que está aí. O dólar hoje está 5,20, 5,30, R$5,30. O dólar australiano, ele é aproximadamente R$2 a menos do que o dólar na cotação mundial. E ela vai taxar em 43 milhões a empresa vai quebrar. As empresas na Dinamarca estão enlouquecidas para descobrir um meio, porque o governo vai fiscalizar os lares, ele não vai fiscalizar os que estão entrando, jovens, crianças, adultos, não vai fiscalizar. Se eles descobrirem que tem menores de 14 anos, até 14 anos, utilizando, eles vão multar a plataforma. E outra, isso não é passível de discussão não, gente. Aí vai ter que votar, vai ter que aprovar, não tem isso não. Isso é um decreto. A Noruega, ela colocou a mesma coisa, porém, abaixo de 16 até 14, abaixo de 16, só com monitoramento dos pais para atividades escolares. Fora isso, estão proibidos. Está proibido dentro da escola. Dentro da escola, os administradores, eles têm que usar o computador da escola, e não tem que usar celular. Está proibido entrar. Está claro? Para ninguém usar. O que significa isso, gente? Cerceamento da liberdade. Por que estão cerceando a liberdade? Por mau uso da liberdade. Mau uso da liberdade. Agora, traz isso para nós. Aí vem a sua pergunta de novo. Não tem fiscalização. Está claro? Existe uma rede muito grande de financiamento por trás. Muito dinheiro corre. E o Brasil, essa fiscalização ainda está muito aquém. Ah, mas um dia nós vamos aprender com disciplina? Nós vamos aprender com dor. Infelizmente. Tá claro? Exemplo. Vocês vão lembrar na década de 70, nas corridas de Fórmula 1, quem é dessa época, vai lembrar da corrida de Fórmula 1 que tinha propaganda de cigarro nos carros, lembram disso? Na década de 80 também tinha, e aí no Brasil e no mundo estava proibido propaganda de cigarro nos carros de Fórmula 1. Por quê? Porque o sistema de saúde do mundo inteiro estava sofrendo as consequências da quantidade de pessoas doentes
com problemas respiratórios. Proibiram. Na década de 90, aí a gente não via propaganda de cigarro. Mas, no Brasil, colocaram lá a placa, né? Proibido fumar. Proibido fumar em ônibus. Quem andou de ônibus naquela época? Propaganda do Hollywood, você até guardou na cabeça, né, meu filho? Então você imagina, pegando esse exemplo, olha só, mostrava a praia, barco à vela, homens sarados, mulheres belas, fumando no Hollywood. Se você não tiver o barco à vela, não tiver o mar, não tiver aquele homem ou aquela mulher, pelo menos você fuma Hollywood. Era assim, mostrava cavalos, aquele pôr do sol, fazenda, cavalos manga larga, aqueles cavalos grandes, fortes, bonitos. Se você não tem nada daquilo, pelo menos você fuma Marlboro. Tá claro? Ou seja, acabaram as propagandas e apareceu: é proibido fumar em recinto fechado. Ônibus, lembra quando as pessoas fumavam dentro do ônibus? E quando estava chovendo, todo mundo fechava a janela, fumava para passar o tempo. Quem não fumava, enfumaçava para passar o tempo. Tá claro? Ônibus fechado, sem ar-condicionado, sem nada. Mas era livre. Proibiram em ônibus, proibiu em teatro, proibiu em cinema. Lembra que os cinemas tinham um cinzeiro do lado da cadeira? A pessoa fumava, colocava o cigarro ali no cinzeiro enquanto assistia o filme. Enfim, no ano 2000, 2005, muitos lugares pararam com a frase: é proibido fumar. Entrou uma outra frase: pede-se não fumar. Olha, foi proibido na década de 80, 90 ele desapareceu e entrou a placa. 2005, 2007, 2008, pede-se não fumar. 2010, 2015, inúmeros recintos fechados já não tem placa mais. Significa o quê? Que todo mundo entendeu. E sabe que se é fumante, não vai fumar em local fechado. Por quê? Porque ele pode ser convidado a se retirar, fumar lá fora. Hã? Oi? Escrever. Todo maço de cigarro vem com um desenho. E mesmo com o desenho, o fumante, ele não dá conta. Olha, eu vou ficar desse jeito? Ele não preocupa não, gente. Ele fala assim: se eu não fumar, eu vou morrer. Se eu fumar, eu vou morrer. Então eu vou morrer fumando. Só que, não fumando, ele vai morrer. Mas fumando, ele vai apressar a ideia da morte. É diferente. Sem, aí a gente que é espírita, né? Não podemos fugir das consequências. Tá claro? Eu estou dando esses exemplos, gente, só para poder dizer para vocês que se o espiritismo é uma simples religião como as demais, a gente ainda não está dando conta de usufruir de tudo que a doutrina está trazendo para nós. Tá claro? E aí, voltando a esse, eu comecei colocando o exemplo do jogo nas redes sociais. Olha a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 20, ele diz para nós assim: no item ide e pregai. Quando ele fala ide e pregai, ele está colocando para nós colocarmos em prática tudo que a gente sabe. Mas não é ide e pregai, falar. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque falar é fácil. Falar é fácil. É a gente lutar para colocar em prática isso que a gente está estudando. Lutar para colocar em prática tudo que a gente está conhecendo. Essa é a forma concreta da pregação. É assim que a gente tem que lidar com a pregação, e não com falação. Ah, mas o falar ajuda? Ajuda muito, tá claro? Mas para além da fala, o exemplo é muito mais significativo, tá claro? Aí nesse item, ide pregar, que o Evangelho coloca para nós, duas observações, essa e a outra. Até quando estarás envolvido com horas ociosas na terra?
Até quando estaremos ociosos na terra? Aí eu volto no exemplo. Quantas horas o brasileiro está ficando nisso aqui? 9 horas e 32 minutos. Eu não vou deixar vocês esquecer. Vocês vão sair daqui sentindo até culpado hoje. Agora, será que as 9 horas e 32 minutos que a gente fica no aparelho, elas são todas úteis? Enfim, minha filha viu fazendo uma palestra falando a respeito disso. Quando ela chegou em casa, ela falou assim: pai, deixa eu ver aqui quanto tempo você está ficando por dia no seu celular. Uai, filha, tem como? Tem, vou te mostrar aqui. Aí ela pegou meu celular e foi ver lá. E deu 9 horas e 27 minutos. Eu falei: quando? Ela falou: seu pai, peraí, é por semana. Ah, então tá bom, filho. 9 horas e 27 minutos por semana significa 1 hora, 1 hora e 20 por dia. Então imagina, ela queria me assustar porque eu falei 9,32 por dia para o brasileiro. Ela falou 9,27, depois falou: não, pai, aqui está mostrando é por semana. Ô, gente, isso significa que nós temos que aprender a filtrar o que está chegando para nós. Filtrar. Por quê? Porque se nós estamos falando de responsabilidade pessoal, quanto tempo a gente perde de crescimento? De falar que está todo mundo 9 horas ali fazendo pesquisa, não está. Não está. Está todo mundo tendo conversas saudáveis? Não está. Aí é que a mentira agrava mais ainda. Está claro? Então, até quando estaremos envolvidos com horas ociosas na terra? O ide e pregai é um movimento de prática que a gente precisa fazer. Tudo bem? Aí, a espiritualidade coloca para nós assim, no livro Pão Nosso, se cada criatura, Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 38, ele diz assim: se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. O que é isso, gente? Na nossa linguagem. Quem falou? Cuide sua vida. Emmanuel é muito espírito evoluído, né, gente? A gente vai chegar para o outro e vai falar assim: cuide sua vida, você não tem nada a ver com a minha. Emmanuel só fala assim: se cada um der conta da sua própria conta, ou seja, se cada um cuidar da sua vida, 2/3 dos problemas sociais do mundo aparecem naturalmente resolvidos. Gente, é por nós estarmos tomando conta da vida do outro é que a gente está criando diversos problemas nos nossos relacionamentos. Tá claro? Vamos pegar os problemas que a Gênese coloca para a gente. A Gênese, ela coloca para a gente como sendo os 4 problemas graves que estão assolando a humanidade nos dias atuais. Quais? Qual o problema que mais tem chamado a atenção da humanidade hoje? Violência? Então eu vou colocar guerras. Que mais? Polarização. Olha o que aparece na Gênese. Que polarização é uma questão nossa. Olha, guerras, calamidades. Alguém falou aí, drogas, calamidades. Hoje, essa é uma das grandes calamidades que está insuflando a criatura, é a droga. Tanto que nós temos um livro do médium Marcos Ferreira. Ele é um juiz, esteve aqui, ele é daqui de Formiga, e hoje ele está em Belo Horizonte, ele está na vara da infância, em Belo Horizonte. Marcos Alberto Ferreira, que é psicografado por ele, por um espírito que se chama Tiago, e Tiago vai descrevendo o que aconteceu com ele no plano espiritual, quando ele desencarnou viciado em droga.
E as pessoas que ele encontrou que eram viciadas também. O livro se chama Memórias de um Toxicômano. E já saiu a continuação dele, que se chama Corações em Busca de Paz, que é o que aconteceu no trabalho dele, depois dele se recuperar das dores que ele vivenciou do outro lado, por ter saído da vida pela porta do suicídio, o chamado suicídio indireto, envolvido com a calamidade da droga. Tá claro? Guerras, calamidades, injustiças sociais, todo lugar nós estamos encontrando isso aqui, injustiças sociais, com a condição que o nosso planeta tem hoje, gente, não é para nós termos o que está acontecendo no campo da fome, não era hoje. Ninguém, se nós parássemos para pensar, anterior à fome e ao frio, ninguém morre de fome ou de frio. Ninguém. Quando a gente escuta falar que morreram de frio ou morreram de fome, as pessoas não estão morrendo de frio ou de fome, morrem por falta de solidariedade. Morrem por falta de solidariedade. Porque se tem alguém perto, aquela pessoa não é para morrer de frio. Tá claro? Não é para ninguém morrer, mas a injustiça social é tão grande que as pessoas estão pensando no acúmulo e não no auxílio. Guerras, calamidades, injustiças sociais e enfermidades. No capítulo 3 do livro A Gênese, falando sobre a origem do bem e do mal, ele coloca que essas 4 grandes dificuldades estariam agredindo a terra como um todo, no período de transição. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, a gente está assistindo, tudo isso que está escrito no livro, nós estamos assistindo hoje na terra. Um exemplo simples, a estatística da UFMG do ano passado, sobre moradores de rua, nós estamos no miolo de Belo Horizonte, aproximadamente 5.715 moradores de rua, debaixo dos viadutos, debaixo das marquises, só em BH. Gente, são quase 6.000 pessoas. Mas a gente pegar Belo Horizonte, que era para ser uma cidade muito mais harmoniosa, pelo que arrecada, era para estar dando assistência, mas ela não está dando conta, como acontece com todas as outras cidades do país. Por que não dá conta? Os desvios são muito grandes. Ou seja, aí vão aparecendo injustiças sociais em função das calamidades. Isso está na doutrina, não estou inventando nada, isso aqui está lá na Gênese. Está claro? Então, se essas colocações aparecem ali, o que nós, como individualidade, estamos fazendo? Eu não vou salvar os países que estão envolvidos com guerra, mas historicamente, o médium Nostradamus, francês, que viveu aqui na Terra há um pouco mais de 500 anos, ele falava, olha o que ele falava, que a humanidade passará por 3 grandes guerras mundiais. Gente, ele falava a humanidade, na época que ele falava, a América não tinha sido descoberta, a América, tá? Então ele falava 3 grandes guerras. Aí ele falou assim, na segunda grande guerra, atenção, olha a profecia, haverá um Hitler que tentará dominar o mundo. Ele usa o nome do cara na profecia dele. E aí ele fala da terceira, ele fala assim, na terceira, um pássaro de aço, que ele não sabia que o nome lá na frente, 450, 500 anos depois chamaria avião, um pássaro de aço lançará bola de fogo na cidade Nova 45.
e ela virá de um ayatolá. Olha o que ele está falando. Quando ele fala pássaro de aço, avião, bola de fogo, bomba. Ayatolá só tem no Irã e no Iraque. No Iraque tinha. Agora só o Irã tem ayatolás. Cidade Nova 45. Cidade Nova, a única cidade no mundo que está exatamente a 45 graus da linha do Equador, chama-se Nova York. Exatamente a 45 graus da linha do Equador. Atenção, quando ele fez a profecia, a América não tinha sido descoberta. Não existia isso. O Ocidente era a Europa, o Oriente era China, Japão. Ali era Oriente. Hoje continua sendo Oriente. A Europa hoje é centro e o Ocidente é toda a América, do Canadá até as Malvinas. Tá claro? Então quando ele falou, não existia. Aí no final da terceira profecia, muito bacana, que ele fala assim: digo isso para que os homens se preparem para não acontecer. Eu não digo porque vai acontecer. Eu digo para que os homens se preparem para não acontecer, embora eu não creio que eles conseguirão. Olha o que está acontecendo hoje que nós estamos assistindo. Ameaça de onde? Do Oriente Médio, tá? Principalmente do Irã e Estados Unidos. Olha, Bezerra de Menezes pede para nós não entrarmos nas questões internas das nações que estão em guerra. Não entrarmos. E aí vem a nossa parte. Eu estou passando para vocês a título apenas de estudo e de leitura, mas a orientação da espiritualidade é para a gente não entrar nas questões internas das nações que estão em guerra. Que a forma da gente ajudar é oração, não comentar, não criticar e não agredir, principalmente porque nós não sabemos que tipo, olha a fala dele, nós não sabemos que tipo de vínculo as duas nações carregam entre si, e os governantes que estão em guerra, nós não sabemos que relação eles estão trazendo de passado um com o outro. Então, não entremos nas questões íntimas das nações que estão em guerra, mas a espiritualidade na Gênesis, no capítulo 3, colocou que iria acontecer. Ou seja, eu estou dando exemplo dessas questões em evidência. Em evidência. Precisa de acontecer uma guerra mundial? Não. Nós temos hoje, aqui ó, que a gente está estudando aqui, hoje à tarde, nós estamos com mais de 100 focos de guerra no mundo. Mais de 100. É porque a gente só pega aquelas guerras que estão em evidência. Nós temos mais de 100. Por quê? Porque tem guerras internas, tem as guerras civis, tem os movimentos de destruição que estão promovendo dentro de determinadas nações. Isso está acontecendo no Uzbequistão, no Afeganistão, na Síria, na Etiópia, na Uganda. E a gente nem escuta falar, porque não tem a representatividade mundial que tem, por exemplo, os Estados Unidos, China, Ucrânia, Irã. Então o que a espiritualidade colocou? Está acontecendo. As calamidades, todos nós estamos assistindo. Injustiças sociais e doenças, não tem como a gente fugir. Está claro? Até aí, tem dúvida? Doenças. Só para a gente poder fechar esse item. O CID, o Código Internacional de Doenças, vocês lembram quantas doenças tem lá catalogadas? CID-10? CID-10. Quantas? Não, não me irrita não. Não pode provocar minha paz assim à tarde de sábado não. No CID-10, no Código Internacional de Doenças, o CID-10 foi apresentado em 91, em 89 para a comunidade médica, em 91 ele entrou em vigor, março de 91. Ele tem catalogado 14.400 doenças. Tanto você vai ao médico, ele vai lá e você está com um problema no joelho, artrose, ele vai lá no CID e fala qual o número que é. Você está com problema, está com problema na tireoide, ele fala dor de cabelo, tudo está lá no CID-10.
Só que o CID-11 está pronto. O CID-11 foi apresentado para a comunidade médica em março de 2019, antes da pandemia. A pandemia chegou no segundo semestre, no Brasil em fevereiro. No mundo ela chegou no segundo semestre de 2019. Então, o CID-11 está pronto. Foi apresentado em 2019, atenção, para entrar em vigor em janeiro de 2022. O Ministério da Saúde do Brasil pediu um prazo a mais para entrar em vigor em 2028, porque precisa se adaptar às novas nomenclaturas. Porque o CID-10, com 14.400 doenças, o CID-11 tem quantas? Quantas? 55 mil doenças. Ô gente, 55 mil doenças. Olha o que a espiritualidade fala aqui para nós. Nós teremos agravamento da enfermidade no movimento de transição. Nós temos no CID-11 55 mil doenças catalogadas. Atenção, já tem doença nova que não entrou no CID-11 e que está aparecendo lá no Oriente, aonde eles estão fazendo estudos do campo visual, aqueles que ficam muito tempo nas telas. Só que não conseguiram ainda enquadrar no CID-11, porque quando eles estavam construindo o CID-11, não estava aparecendo, porque não tinha essa busca incessante de ficar nas telas, tela de TV, tela de tablet, tela de celular, tela de watch, do relógio. Não tinha. As doenças novas que estão aparecendo no Oriente ainda não chegaram aqui no campo visual. Não enquadra já nos 55 mil. Vocês estão entendendo o tanto que a gente está agravando o nosso movimento na Terra com essas situações que a espiritualidade pede para a gente se atentar? Mas, se cada criatura der conta da sua própria conta, 2/3 dos problemas do mundo aparecerão naturalmente resolvidos. Dos problemas sociais aparecerão naturalmente resolvidos. O nosso problema, ele é na maioria das vezes social. Que ou ele é social ou ele é íntimo. O íntimo a gente quase não sabe o que tem, né? Porque o íntimo é uma auto-investigação, é autoanálise, é autoconhecimento. A gente quase não descobre, até porque a gente não quer descobrir muita coisa, né? Queremos? Não queremos. A gente quer descobrir que peste que a gente é. Mas olhar o outro, Jesus falou que a gente olha o cisco no olho do outro, mas o poste no nosso a gente não enxerga. Tá certo? Ou seja, a espiritualidade está pedindo para nós ficarmos atentos. E aí, se está pedindo para nós ficarmos atentos, Joana de Ângeles coloca para a gente, nesse movimento de transição, o que a gente pode fazer? Ela coloca isso numa mensagem que se chama A Grande Transição. A Grande Transição. E ela fala, com 3 letras, qual é o papel nosso enquanto espíritas nesse movimento de transição? Olha o que a Joana de Ângeles coloca para a gente no encerramento dessa mensagem que se chama Grande Transição, que foi psicografada em 2006 por Divaldo Franco no Rio de Janeiro, a Grande Transição. Ela fala, o momento nosso hoje é consciência da responsabilidade individual. É cada um cuidar do que é seu. Cuida do seu relacionamento com o marido, com filhos, com amigos. Cuida do seu relacionamento com os espíritos. Cuida do seu relacionamento consigo. Cada um cuidar. Aí a gente começa a cuidar do relacionamento do outro. Tá claro? A gente começa a cuidar do outro. E aí a gente quer tirar vantagem de algumas situações. Tá certo? Eu não tenho que cuidar do relacionamento do outro, gente. Inclusive a Joana de Ângeles diz assim, se no final dessa encarnação,
a gente der conta de se salvar, já está de bom tamanho. A gente quer salvar o marido, a esposa, os filhos, o genro, a nora, o vizinho, a sogra. Não, sogra não. A gente quer salvar as outras. Tá claro? Você imagina a dificuldade que a gente está tendo. Aí a gente começa, aí vem a postura do brasileiro. Minha filha chegou e falou assim: menina, a gente tem um grupo, eu tenho 3 filhas. O grupo, eu, minha esposa e as 3 filhas, eu não falo nada no grupo. É bom, eu fico 3 meses, 4 meses sem falar nada. Ô, gente, nada é nada. Aí eu vejo, só leio. Quando elas colocam o áudio, eu não coloco. Aí eu vou lendo, pelas leituras eu tiro a conclusão dos áudios. Então, eu acompanho. Eu não falo nada não. Quando fala assim, pai, papapá, aí falou comigo, não falou? Aí eu respondo. Se não falar pai, elas estão conversando. Aí eu estou vendo elas lá comunicarem entre elas, mandando recado. A caçula, na época, com 19 anos, na época da pandemia, ela chegou e falou para as meninas assim, para as 2 irmãs: meninas, comprei 2 caixas de máscara da Shopee. A Shopee mandou 10. KKKKK, leva para o escritório, ofereceu para uma, ofereceu para outra, leva para o estúdio. Aqui ela mandou 10, 8 a mais, eu não vou precisar disso tudo. E aí eu entrei. Eu não falo nada, né, gente? Mas numa situação dessa, me convidou, não convidou? Filha, ligue para a Shopee e veja como você faz para pagar as 8 caixas a mais que vieram. Ou como você faz para devolver as 8 caixas a mais que vieram. Aí uma das irmãs respondeu assim: kkkk, papai está lendo. E elas acham que por eu não responder, eu não leio. Aí a outra fez assim, como quem diz, não é com ela. Quando eu cheguei em casa, falei assim: filha, você ligou para a Shopee? Liguei, pai. Pai, eu liguei. Aqui, olha, eu vou te falar o que eles falaram, mas eles elogiaram. Mas o elogio é para você, tá, pai? Não é para mim, não. Porque você sabe que eu não ia fazer isso, né? Então eu estou te falando que o elogio é para você. Eu falei assim: o que eles disseram? Primeiro, eles me deram os parabéns. Você está de parabéns, você tem sido honesta. Nós nunca recebemos um telefonema de alguém para devolver o que chegou a mais. As pessoas ligam para reclamar porque não chegou, ou para reclamar porque chegou errado, mas nunca para devolver o que foi a mais, ou para pagar o que foi a mais. Você está de parabéns e tal. Então, olha, por você ter sido honesta, não sei o que, pode ficar com essas 8 caixas de máscara para você está de parabéns e tal. Aí ela falou: pai, então os parabéns é para você. Eu falei assim: você chamou a atenção da pessoa que te atendeu? Pai, por quê? Eu falei: primeiro, filha, ele te elogiou por você ser honesta. Nós estamos tão acostumados a ser desonestos nesse país, quando aparece um honesto, a gente tem que dar um tapinha nas costas dele e parabenizar. De tão acostumados que a gente está com a mentira, com a deslealdade, com a desonestidade, com a corrupção. E aí eu falei com ela assim: o segundo motivo, filha, ele não pode te dar de presente 8 caixas de máscara da Shopee. Ele não é dono da empresa. Ele não pode dar de presente que não é dele. Como é que ele fala: ah, você está de parabéns, então pode ficar com as 8 para você? Ele está sendo desonesto com a empresa que ele trabalha. Ela olhou para mim e falou assim: pai, é difícil demais conversar com você. Ô, gente, nós estamos acostumados a levar vantagens em cima do prejuízo de outros. E a gente ainda acha que isso é bacana. Ou seja, nós queremos nos libertar das situações graves, mas as situações íntimas ainda agridem o nosso estado de espírito. Estão entendendo o tanto que é difícil fazer um movimento de mudança? Por isso é que quando André Luiz coloca para a gente no livro Sol das Almas, o Espiritismo não é uma simples religião como outra qualquer, mas é um método de viver, ele está querendo dizer que a gente tem que colocar em prática o que a gente está estudando e aprendendo. É simples? Não, mas essa é a nossa luta. A gente vai dar conta? Claro que não vamos dar conta de tudo, gente. Se nós desencarnarmos, o nosso mentor perguntar: você fez tudo que você se comprometeu? Responde: não. Mas eu lutei a encarnação inteira. A gente está com a consciência tranquila de que a gente lutou
é muito melhor do que a gente assumir aquela posição de acomodação. Tá claro? Como eu cheguei com um trabalhador da nossa casa e o convidei para ele, trabalhador não, um estudioso da nossa casa, convidei para ele trabalhar conosco lá na doutrina. Tinha um ano que ele estava na casa, e aí ele falou assim: Emerson, eu estou começando agora, tem um ano que eu estou frequentando, agora não, daqui a um tempo. Passado 2 anos que ele estava conosco, eu o chamei de novo. Ele falou assim: Emerson, tem 2 anos, eu estou começando agora e tal, então deixa eu me envolver mais, daqui a pouco eu começo a assumir alguma atividade. Passado 3 anos, quando eu fui conversar com ele, ele falou assim: Emerson, você vai me convidar para trabalhar, né? Não precisa não, eu já tomei uma decisão. Eu falei: qual decisão, meu filho? Nessa encarnação eu vim para estudar, na outra eu vim para trabalhar. Será que na outra a gente vai ter a condição que a gente tem hoje? A gente vai ter o conhecimento que temos hoje? A gente vai ter a família que temos hoje? A gente vai ter a saúde que nós temos hoje? Para na próxima a gente adiar hoje, que na próxima a gente tem uma ideia de que na próxima eu vou estar desse jeito ou melhor. Para isso eu tenho que fazer. Pode falar, meu caro. Morta. Quem fala isso para nós? Conhecimento sem a obra. Quem fala isso para nós? Tiago, lá no Novo Testamento, quando ele fala do conhecimento associado à fé, no capítulo 2, nos versículos 17 e 18. A fé sem obras é morta. Mas Tiago no 18 ele diz assim: mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então imagina, a gente vai conhecendo e vai fazendo, e de pregar, vai conhecendo e vai fazendo, conhecendo e vai fazendo, vamos colocando em prática, vamos conversando, nós vamos trazendo isso a título de exemplificação para as pessoas que estão em torno. Se a pessoa não aprender, não tem problema, gente, cada um cuidando de si, é a recomendação de Emmanuel no capítulo 38 do Pão Nosso, cada criatura cuidando de si. Até aí está claro? Nós vamos, olha, são 4h33, nós vamos fazer um pequeno intervalo de 2 minutos e 4h35 a gente retoma, pode ser? Então nós vamos fazer um intervalo assim e a gente retoma 10 para 5, pode ser? E aí vocês vão tomando um cafezinho, tem cafezinho aí? Ah, você vai... Não, pera, senta. Ele falou que vai buscar refrigerante ainda, que vai chegar amanhã de manhã. Então aguenta aí. Então eu falo mais um pouquinho, porque senão refrigerante chega aí e vocês vão beber e pronto. Então, se nós colocamos primeiro da responsabilidade social, que é a nossa responsabilidade dentro desse movimento, vamos pegar a responsabilidade familiar. Quando nasce o filho da gente, nasce a criança, o que a gente fala? Quando nasce a criança, ela é sua filha? Quando a gente olha, é filho de vocês? Quando a gente olha a criança lá, 1 ano e meio, 2 anos de fraldinha, no calor de piuí, só de fraldinha, de pancinha para fora, aqui a coxa, a gente dá vontade de dar uma dentada, não dá? Dá ou não? Dá. A gente olha e fala assim, parece um anjinho. Falou? Falou ou não? Falou também, não falou? Falou. Todos nós falamos, gente. A gente olha e fala assim, parece um anjinho. Com aquela pancinha exposta, vontade de você dar uma dentadinha lá. Quando entra na adolescência, porque na infância a gente dá uma dentadinha, dá uma mordidinha, dá uma vontade de você comer o menino. Não é? Com certeza, não é? Na adolescência a gente arrepende porque que não comeu. De tanto que o filho irrita a gente. Já arrependeram? Já irritou você? Ela está corada, coitadinha. Ela nem sabia que ela ia ser vítima dessa palestra. Quantos anos você tem, minha filha? 19, saiu da adolescência agora e já está vermelha, imagina. Então, vocês imaginem, por que eu estou colocando isso? Essa colocação, gente,
parece um anjinho, essa colocação, ela não é só invenção nossa, não. Quem fala isso é Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que Santo Agostinho diz. Está no Evangelho, no capítulo 14, a ingratidão dos filhos, capítulo 14 é honrai vosso pai e vossa mãe. Tá? No item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho diz assim: desde o berço, as crianças manifestam as tendências boas ou más trazidas de passado. Se desde o berço manifesta tendência boa ou má, significa que de anjo ele não tem? Viu? Você não tem nada de anjo, eu também não, nem seus pais e nenhum de nós. Todos os nossos pais disseram quando a gente era criança: mas parece um anjinho. Deus sabe de onde a gente veio, que anjo que a gente é. Aí Santo Agostinho coloca isso. O que ele está querendo dizer? Que todos nós vamos trazer as dificuldades de passado gritando dentro da gente. Todos nós. Está claro isso? Alguns com mais lucidez, outros com menos lucidez. Todos nós vamos trazer. Vou pegar um exemplo de um garoto conversando com ele. Quando ele estava com 12 anos, eu falei com ele assim: ele vem de um lar dos pais separados. Era ele, a irmã mais nova, de 9 anos, e a mãe. E o pai pagava a pensão, a mãe tinha o trabalho dela, era funcionária pública, e ali ela não reclamava nada com o ex-marido dela. Ela suspendeu o contato. A hora que eles separaram, ela suspendeu o contato. Ele vai ter as visitas, ok, pronto. Nunca mais teve contato, deposita, se for pouco, se for muito, não importa, ela não fez contato mais nenhum e foi educando os meninos. Quando ele estava com 12 anos, quando eles separaram, ele estava com 4 para 5 e a irmã de 1 para 2 anos de idade. Quando ele estava com 12 anos, eu falei assim: meu filho, você tem uma ideia do que você quer quando você estiver trabalhando, quando você crescer? Eu falei: senhor Emerson, sei não faço a menor ideia. 12 anos. Quando ele estava com 14 anos, a gente estava conversando sobre profissão. Ele chegou para mim e falou assim: eu já sei o que vai acontecer comigo quando eu crescer, quando eu estiver trabalhando. Meu filho, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com dinheiro. Você vai ser bancário? Não, tá doido? Quer ser bancário? Você vai ser banqueiro, você vai ser o dono do banco. Não, você tá doido? Quero isso não. Meu filho, mas como? Não sei não, eu sei que eu vou trabalhar com dinheiro. Tá bom. Um ano depois ele falou assim: eu já sei, Emerson, aonde eu vou trabalhar. Atenção, gente, 15 anos, tá? Onde você vai trabalhar, meu filho? Ou eu vou trabalhar no FMI, ou eu vou trabalhar no Banco Mundial. É mesmo, meu filho? É o que eu vou fazer. Tá certo. 17 anos, ele fez vestibular para economia na UFMG, passou para economia. Fez o curso dele de economia. Quando ele terminou a economia, ele falou assim: quer saber, eu vou fazer mestrado, porque só economia não vai dar para eu poder aprimorar. Fez mestrado. Em 3 universidades ele fez prova. Na USP, na Universidade Federal Fluminense e na Fundação Getúlio Vargas. Ele passou nas 3. E aí ele resolveu fazer na Fundação Getúlio Vargas, porque ela é melhor classificada pelo MEC na época dele. Ele fez. Quando ele estava terminando o mestrado, o Banco Mundial chamou para ele trabalhar em Brasília, na unidade do Banco Mundial de Brasília. Ele estava com aproximadamente 21 para 22 anos. O mestrado, ele estava entre 23 e 24 anos. O Banco Mundial chamou. Passado 1 ano e meio que ele estava no Banco Mundial, ele falou com a mãe dele assim que ele ia pedir demissão. Queria trabalhar no Banco Mundial, né? A mãe dele falou assim: meu filho, você está ficando louco? Quem é que sai do Banco Mundial? Ele falou assim: eu saio, não quero trabalhar no Banco Mundial. Meu filho, mas você vai fazer o quê? Mãe, eu vou fazer doutorado. Eu tenho que fazer doutorado em economia, porque eu preciso crescer, eu não posso ficar ali trabalhando no Banco Mundial. Eu preciso crescer. E aí ele pediu demissão do Banco Mundial. Fez prova. Eu falei: onde você vai fazer doutorado? Ele falou: no Brasil não tem doutorado que me atenda não. Eu vou fazer nos Estados Unidos. Ele fez prova em 6 universidades americanas. Ele passou nas 6.
escolheu a melhor universidade para ele fazer o doutorado dele. Enquanto ele estava fazendo doutorado, o Banco Mundial chamou para ele poder fazer projetos, porque ele vai construindo projetos sociais para o Sudão, para o Afeganistão, para a Etiópia. Ele vai construindo projetos sociais e o Banco Mundial vai financiando os projetos sociais do próprio banco para esses países de infraestrutura precária. Então, nas férias, o Banco Mundial fala com ele: olha, você está de férias, você vai ficar 30 dias de férias, já que você está indo para o Brasil, faz um projeto para nós assim, deram todas as coordenadas, 15 dias você faz esse projeto. Aí ele falou: ok, vou fazer, olha, nós vamos te pagar 20 mil para você poder fazer esse projeto. Aí ele contou para a mãe dele: mãe, 20 mil para eu poder fazer esse projeto. E aí, mãe, eu estava olhando o projeto, eu não vou demorar 15 dias para fazer. É mesmo, meu filho? Quanto tempo você faz o projeto? 3 dias, mãe. 3 dias que eu assentar, eu vou fazer o projeto todo e envio para eles. Uai, meu filho, 3 dias você vai receber 20 mil reais? Não, mãe. O Banco Mundial paga em dólar. Eu vou receber 20 mil dólares para trabalhar 3 dias montando um projeto. Eu vou voltar, porque hoje ele está com 28 anos de idade. Vou voltar quando ele estava com 12, com 14, que ele falou assim: eu vou trabalhar com dinheiro. Aí vem a lucidez do espírito. Por quê? Porque hoje ele está terminando o doutorado, o banco pede para ele fazer projeto, ele outro dia colocou que ele está pensando se ele vai ou não, ele está pensando se ele vai ou não concorrer a alguma vaga no FMI. Tá claro? Por quê? Porque esse era o projeto dele quando estava com 14 anos de idade. Vocês estão vendo que a lucidez de determinados espíritos, ela é muito clara, mas não é assim com todo mundo. Mas não sendo assim com todo mundo, nós não podemos direcionar o passo dos nossos filhos. A gente conversa, a gente orienta, a gente explica, a gente norteia, mas a caminhada é deles. Ah, mas e se eles não fizerem o que a gente quer que eles façam? Se eles não fizerem, aí vem Santo Agostinho de novo. O que Santo Agostinho coloca? Se o seu filho, atenção, ainda nesse item, tá? Do capítulo 14, no item 9. Se o seu filho não atender aquilo que você gostaria, atenção, não tem com o que você se preocupar. Permaneça com a consciência tranquila. Por quê? Porque nós somos espíritos livres. Somos livres, gente. Às vezes os pais querem que os filhos façam um caminho, os filhos vão fazer outro. São escolhas. Tá claro? Agora, a gente tem que dar conta dessas escolhas? Tem, porque nós estamos ensinando, educando, exemplificando, explicando. Ou seja, isso tudo significa o quê? Nós estamos estruturando dentro deles livre-arbítrio. Tudo bem quanto a isso? Nós vamos fazer um intervalozinho, agora sim. Chegou o refrigerante, gente, está vendo? Valeu ter esperado. 17 para 5, 5 horas a gente retoma, pode ser?